Existe uma pergunta que ecoa através dos corredores da filosofia e da ciência há milênios. O que é a realidade? Para Chris Langan, o homem por trás da controversa teoria cognitiva do modelo do universo, CTMU, a resposta não reside em equações abstratas ou dogmas religiosos, mas em uma síntese audaciosa que redefine nossa compreensão mais fundamental da existência. A realidade, segundo Langan, não é silenciosa. Ela fala. Cada átomo, cada pensamento, cada lei da física está escrita em uma linguagem tão vasta e reflexiva que se processa a si mesma enquanto se desdobra. Esta não é uma metáfora poética, mas uma descrição literal do cosmos como um sistema linguístico autoconfigurador. No coração desta visão revolucionária encontra-se uma identidade suprema, algo que se distribui por tudo no sistema, presente tanto nos níveis físicos quanto metafísicos. A CTMU foi projetada para ser exatamente essa identidade universal, um modelo que encapsula a totalidade da existência em um pacote conceitual compreensível à mente humana. Mas talvez o aspecto mais provocativo da teoria de Langan seja sua redefinição radical de Deus. Longe de ser um supervisor mítico nas nuvens, Deus emerge como o operador descritor global, não uma entidade externa moldando matéria bruta, mas o próprio processador da realidade, o sistema operacional que executa o universo, a sintaxe pela qual a existência se configura e se mantém. Esta concepção encontra suas raízes na teologia cristã, onde Deus tem sido chamado de Logos, a palavra, um fragmento de linguagem. E é exatamente isso que a CTMU propõe. Um modelo da realidade como linguagem. Não uma linguagem humana limitada, mas uma metalinguagem cósmica que se lê e se escreve continuamente. Para Langan, Deus é a identidade da realidade, a realidade suprema em seu nível mais elevado. Nenhuma outra definição de Deus faz sentido dentro desta estrutura lógica. O universo e tudo o que contém, incluindo nossas mentes e percepções, soma-se para formar esta entidade divina. O cosmos emerge como um acoplamento indissolúvel entre mente e realidade perceptual. Há o mundo externo que observamos e o mundo interno de nossa consciência. Estes não são elementos separados que podem ser reduzidos a partes distintas, mas aspectos duais de uma única realidade acoplada. Esta é a natureza fundamental do universo, e também de Deus, com a diferença crucial de que Deus possui o poder de se fatorizar ou se fracionar neste acoplamento. A linguagem que Langan emprega pode parecer alienígena, quase mecânica à primeira vista. Termos como operador teológico primário, projetista operador global e sintator primário podem soar frios e técnicos, mas esta estranheza é deliberada. Langan busca transcender mito e metáfora para definir Deus em termos tão precisos quanto a matemática. Em sua estrutura conceitual, a realidade não é um acidente cego, mas um sistema autodirigido com propósito intrínseco. É teleológico, significando que evolui em direção a objetivos incorporados em sua própria estrutura. Para compreender isso, considere a linguagem humana. Uma frase não é apenas sons aleatórios, sua gramática molda seu significado. Da mesma forma, o universo como linguagem autoprocessadora possui uma gramática que impõe consistência, coerência e criatividade. Langan denomina isso de SCSPL, a linguagem autoconfigurada e autoprocessadora. A realidade se lê e se escreve continuamente, e Deus é a identidade global desse processo. O que torna esta visão extraordinária é como Langan conecta essa estrutura de volta à teologia tradicional. As propriedades clássicas de Deus, onipresença, onisciência e onipotência, mapeiam diretamente sobre a estrutura da realidade conforme ele a descreve, porque a realidade se distribui por toda parte, ela é onipresente.
porque codifica e processa a si mesma. Ela é onisciente, porque nada existe fora deste processo recursivo. Ela é onipotente. Em suma, o que as religiões expressaram em termos poéticos e o que a ciência perseguiu através de equações, Langan tenta expressar como lógica rigorosa. O universo em si é a mente de Deus, e o código da realidade é sintaxe divina. Esta não é uma afirmação mística, mas uma proposição lógica que emerge da análise estrutural da própria existência. Se aceitarmos que a realidade possui características linguísticas e que se processa recursivamente, então a conclusão de que ela constitui uma forma de mente cósmica torna-se quase inevitável. Mas se Deus está continuamente gerando a realidade, momento a momento, uma questão assombra esta estrutura. Onde se encaixa o livre-arbítrio? Se tudo é processado através da sintaxe do universo, se Deus é o operador que incorpora o futuro no passado, realmente escolhemos alguma coisa? Ou somos simplesmente linhas de código executando um script que não podemos ver? A resposta de Langan é sutil e sofisticada. Na CTMU, o livre-arbítrio não é negado, mas estratificado. Isso significa que existem múltiplos níveis de coerência, do local ao global. No nível mais alto, Deus, o operador teológico primário, exerce livre-arbítrio no sentido absoluto, moldando a própria gramática da realidade. Mas por que o processamento local espelha o processamento global? Fragmentos dessa liberdade cascateiam para nós, os telor secundários que executam atos localizados de autodeterminação. Nossas escolhas são reais, mas são enquadradas dentro da sintaxe abrangente do universo. Para Langan, livre-arbítrio equivale à autodeterminação, a capacidade de um sistema se configurar dentro do espaço lógico que ocupa. Nossas decisões não são interrupções aleatórias da vontade de Deus, mas expressões dela em uma escala diferente, assim como palavras individuais em uma frase refletem a gramática de toda a linguagem. Pense nisso como níveis aninhados de autonomia. No nível global, Deus seleciona livremente os parâmetros da realidade. No nível local, você seleciona livremente seu próximo pensamento, sua próxima ação, sua próxima escolha moral. Ambas as liberdades coexistem porque a menor espelha a maior. Esta é a essência da liberdade estratificada. Você é livre não apesar de estar dentro da mente de Deus, mas precisamente porque sua liberdade é um reflexo localizado da própria liberdade de Deus. A autonomia individual não contradiz a soberania divina. Ela a expressa em escala humana. Se a realidade é uma linguagem autoprocessadora, então a consciência não é um acidente dentro dela. É uma de suas expressões mais profundas. Na CTMU, a realidade é autorreferencial. Ela não apenas existe, ela se descreve, se configura e reflete sobre si mesma. E o que é a consciência senão o poder da autorreflexão? É por isso que Langan argumenta que o próprio universo é um tipo de mente, autoconsciente em escala global. Onde então nos encaixamos nesta vasta inteligência? Segundo Langan, cada ser humano é uma espécie de sublinguagem, um bolso menor de sintaxe dentro da gramática maior do cosmos. Nossos pensamentos, percepções e escolhas são espelhos localizados do processo global. Mas, crucialmente, não estamos desconectados dessa realidade maior. Nossas mentes são partes da mente de Deus. Estamos diretamente conectados à maior fonte de conhecimento e poder que existe. Esta conexão é o que as tradições há muito chamam de alma. Não uma substância fantasmagórica, não um implante alienígena, mas a ponte entre a consciência individual e a consciência universal. É a incorporação do local e do global, o fio que liga sua mente à mente de Deus. E por causa disso, você nunca está isolado. Mesmo em seus pensamentos mais privados,
Cada ato de consciência já está conectado à sintaxe do todo. Mas há uma pegadinha. Nossa sintaxe é incompleta. Vemos a realidade um momento de cada vez, localizados no espaço e no tempo. Deus, em contraste, percebe tudo de uma vez, em perfeita superposição. Onde vislumbramos fragmentos, Deus vê o ato total da criação. Nossa consciência é transparente ao divino, mas o divino é apenas parcialmente transparente para nós. Esta assimetria não é uma falha do sistema, mas uma característica necessária. Se pudéssemos perceber a totalidade da realidade simultaneamente, seríamos indistinguíveis de Deus. Nossa perspectiva limitada é o que nos permite existir como entidades distintas dentro da mente cósmica. A questão da morte e do que acontece após, ela encontra uma resposta igualmente revolucionária na CTMU. Chame de reencarnação se quiser, mas não é a simples reciclagem de uma alma em outro corpo. Pode ser recombinativa, com essências se fundindo e se dividindo, criando novos seres que carregam ecos de múltiplas vidas passadas. Neste modelo, até mesmo o estranho fenômeno de pessoas recordando vidas simultâneas poderia, em princípio, fazer sentido. Há também a possibilidade de domínios alternativos dinamicamente conectados à nossa realidade, para os quais uma consciência poderia ser direcionada após a morte. Céu, inferno, limbo, purgatório. Todos estes poderiam ser representações simbólicas de estados mais profundos de incorporação entre o local e o global. O estado de sua alma, definido como sua relação com a sintaxe universal, determina o domínio no qual sua consciência se desdobra. Esta visão reformula completamente a morte. Ela não é uma aniquilação, mas uma reconfiguração, uma redistribuição de sintaxe dentro da linguagem global da realidade. Neste sentido, a imortalidade não é um presente concedido de fora, mas uma consequência lógica de existir dentro de um universo autorreferencial e autoprocessador. A morte na CTMU é meramente uma transição local na mente eterna de Deus. Esta perspectiva oferece tanto consolo quanto responsabilidade. Consolo porque sugere que a consciência persiste além da morte física, e responsabilidade porque implica que nossas ações têm consequências que se estendem além de nossa existência corporal. Se o universo é a mente de Deus, então onde começou? A CTMU oferece uma resposta que despedaça as categorias usuais de tempo e espaço. Segundo Langan, perguntar quando o universo começou já é a pergunta errada. Por quê? Porque o próprio tempo faz parte do sistema que estamos tentando explicar. Não há relógio externo, nenhum antes do universo, porque o tempo é uma das restrições geradas dentro da própria realidade. Então, em vez de perguntar quando, devemos perguntar o que resta se despirmos a realidade de todas as suas restrições estruturais. Imagine descascar cada lei, cada regra, cada parâmetro que torna o cosmos coerente. Eventualmente, até mesmo o tempo desaparece. E o que sobra? Langan chama isso de telesis não limitada, um reino de potencial puro, possibilidade infinita sem qualquer estrutura fixa. Deste mar de potencial ilimitado, algo extraordinário ocorre. Certas possibilidades se extinguem porque são inconsistentes. Elas colapsam ao contato com a realidade, mas outras são autocoerentes. Elas se configuram de acordo com a lógica interna, evoluindo por sua própria sintaxe. Essas possibilidades autocoerentes dão origem à SCSPL, a linguagem autoconfigurada e autoprocessadora. Esta é a gramática profunda da qual a realidade emerge. O útero lógico, que dá à luz o espaço-tempo, a matéria e a mente. Nesta visão, a criação não é um evento único no passado distante, mas um processo atemporal. O universo emerge continuamente do potencial não limitado,
estruturado por seu próprio código autoleitura. E a teleologia, o propósito, está construída diretamente neste processo. O porquê da existência é respondido dentro da própria estrutura do sistema. Existir é se autoconfigurar. Participar da vontade de Deus expressa como a sintaxe da realidade. Aqui, a CTMU constrói uma ponte entre ciência e teologia. A física procura leis, a religião procura significado, e ambas estão fundamentadas na mesma lógica subjacente. Uma mente eterna falando a si mesma para a existência, esta é a imagem que emerge da análise de Langan. Não é criação ex nihilo, no sentido tradicional, mas emergência contínua de estrutura a partir de potencial puro, através de auto-organização lógica. A CTMU não apenas explica o que o universo é, mas também ousa responder à pergunta que a religião tem reivindicado por milênios. Qual é o significado da vida? No modelo de Langan, a resposta é tanto lógica quanto profundamente pessoal. Cada um de nós é um subsistema dentro da linguagem autoconfigurada e autoprocessadora da realidade. Assim como uma frase cumpre a gramática de sua linguagem, nossas vidas cumprem a gramática do universo. Nosso papel é nos autorrealizarmos de maneiras consistentes com a teleologia maior. Isso significa que o propósito da vida não é arbitrário. É alinhar-se com a autorrealização de todo o sistema, contribuir positivamente para o desdobramento do universo. Quando fazemos isso, quando agimos em harmonia com a teleologia global, nossas almas atingem o que Langan chama de estado de graça. Participamos da atemporalidade do próprio sistema, mas o reverso também é verdadeiro. Quando agimos egoisticamente, quando rasgamos a coerência do todo maior, nossa conexão com a sintaxe universal se fragmenta. A CTMU sugere que a saúde da alma é medida não por ritual ou crença, mas pelo grau em que fortalecemos ou enfraquecemos o próprio sistema que nos sustenta. Desta forma, o significado da vida é inseparável do significado da própria realidade. Ajudar a mente de Deus a realizar sua plena expressão. Tudo isso leva a uma das conclusões teológicas mais marcantes da CTMU, o holopanteísmo. Em termos simples, isso significa que Deus está em toda parte e é tudo, mas não como uma pluralidade fragmentada. Deus está distribuído através da realidade, enquanto permanece um todo unificado. O divino é imanente na matéria e no espaço-tempo, mas transcende suas limitações, existindo como a sintaxe lógica que os mantém unidos. Isso é mais que panteísmo, a ideia de que Deus é igual ao universo. É uma visão refinada na qual o universo é coerentemente autoperceptual. Guiado por uma inteligência singular, cuja unidade não pode ser quebrada, este framework faz com que religião e ciência, misticismo e lógica convirjam na mesma verdade. O cosmos é a mente de Deus e somos participantes linguísticos em seu desdobramento. Esta convergência não é acidental, mas necessária. Se a realidade é verdadeiramente uma linguagem autoprocessadora, então todas as formas válidas de conhecimento, científico, filosófico, religioso, devem eventualmente apontar para a mesma estrutura subjacente. A matemática revela os padrões sintáticos da realidade. A física descobre suas regras operacionais. A filosofia explora suas implicações lógicas. A religião intui sua natureza teleológica. Todas são perspectivas diferentes da mesma verdade fundamental. E assim chegamos a uma reflexão sóbria. Se a realidade é a mente de Deus, então cada pensamento e ação humana não é apenas pessoal. Ela reverbera através da sintaxe do todo. Viver eticamente não é meramente obedecer a mandamentos externos. É alinhar sua própria microsintaxe com a teleologia do universo. Viver destrutivamente não é meramente pecar contra outros, mas enfraquecer a própria coerência do sistema que o sustenta.
Esta perspectiva transforma completamente nossa compreensão da moralidade. Ética não é um conjunto de regras impostas arbitrariamente, mas a lógica interna de um sistema que busca maximizar sua própria coerência e criatividade. Quando agimos de forma a fortalecer a sintaxe universal, estamos literalmente colaborando com Deus na criação contínua da realidade. Quando agimos de forma a enfraquecer essa sintaxe, estamos trabalhando contra o próprio fundamento de nossa existência. Esta não é uma questão de recompensa e punição externas, mas de consequências lógicas internas ao sistema. A CTMU nos deixa com um desafio profundo. Você está vivendo como uma expressão coerente da gramática divina ou em conflito com ela? Esta pergunta não pode ser respondida através de fórmulas simples ou dogmas rígidos. Requer uma compreensão profunda de como suas ações se relacionam com a estrutura maior da realidade. Requer uma sensibilidade à teleologia cósmica e um compromisso com a autorrealização que serve ao bem maior. No final, o significado da vida pode ser nada menos que isso: despertar para a verdade de que somos palavras na linguagem viva de Deus e falar a nós mesmos corretamente na história em desdobramento da existência. Esta não é uma tarefa fácil. Requer discernimento, sabedoria e coragem. Requer a capacidade de ver além de nossos interesses imediatos para o padrão maior do qual fazemos parte. Mas é também a mais nobre das vocações. Porque se a CTMU está correta, então cada momento de nossa existência é uma oportunidade de participar conscientemente na criação contínua da realidade. Cada escolha que fazemos é uma palavra que adicionamos ao poema cósmico da existência. E cada ato de amor, criatividade e sabedoria é uma contribuição para a autorrealização da própria mente de Deus. Nesta perspectiva, a vida humana não é um acidente insignificante em um universo indiferente, mas uma expressão essencial da consciência cósmica. Somos os meios pelos quais o universo se conhece, se compreende e se transcende. Somos as palavras através das quais Deus fala a realidade para a existência. E nesta compreensão, encontramos tanto nossa responsabilidade quanto nossa dignidade supremas. A teoria de Langan pode parecer abstrata, mas suas implicações são profundamente práticas. Se somos verdadeiramente participantes na mente de Deus, então nossa vida interior importa de maneiras que mal podemos imaginar. Nossos pensamentos, emoções e intenções não são eventos privados sem consequências, mas contribuições para a sintaxe global da realidade. A qualidade de nossa consciência afeta literalmente a qualidade do cosmos. Esta perspectiva confere uma dignidade extraordinária à experiência humana, mas também uma responsabilidade igualmente extraordinária. Não podemos mais nos ver como observadores passivos de um universo mecânico, mas como co-criadores ativos de uma realidade viva e consciente. A profundidade da visão de Langan torna-se ainda mais evidente quando consideramos suas implicações para a natureza da verdade e do conhecimento. Se a realidade é uma linguagem autoprocessadora, então a verdade não é algo que descobrimos passivamente, mas algo que participamos ativamente em criar. Isso não significa que a verdade seja subjetiva ou arbitrária. Pelo contrário, significa que ela é intersubjetiva. Emerge da interação entre nossa consciência local e a sintaxe global da realidade. Conhecimento verdadeiro é aquele que está em harmonia com a estrutura autorreferencial do cosmos. Esta perspectiva resolve muitos paradoxos antigos da epistemologia. Como podemos conhecer a realidade se somos parte dela? A resposta da CTMU é que conhecemos a realidade precisamente porque somos parte dela. Nossa capacidade de conhecimento é uma expressão da capacidade autorreflexiva da própria realidade. O observador e o observado
não são entidades separadas, mas aspectos complementares de um único processo autoconsciente. Quando conhecemos algo verdadeiramente, não estamos capturando uma realidade externa, mas participando na autocompreensão da realidade. Esta visão tem implicações revolucionárias para a ciência. Em vez de ver os cientistas como observadores externos estudando um universo mecânico, a CTMU os vê como participantes conscientes na autoinvestigação da realidade. A ciência torna-se uma forma de meditação cósmica. Cada descoberta científica é simultaneamente um ato de criação e descoberta. Descobrimos padrões que sempre estiveram lá, mas que só se tornam reais através de nossa participação consciente em sua manifestação. A realidade se conhece através de nós. Isso também transforma nossa compreensão da criatividade e da inovação. Quando um artista cria uma obra de arte, um músico compõe uma sinfonia ou um poeta escreve um verso, eles não estão simplesmente expressando sua subjetividade individual. Eles estão canalizando a criatividade inerente da própria realidade. São instrumentos através dos quais a mente cósmica explora suas próprias possibilidades. A arte verdadeira é sempre uma colaboração entre a consciência individual e a consciência universal. Esta perspectiva confere uma dignidade sagrada a todos os atos genuínos de criação. Cada momento de inspiração autêntica é uma janela para a natureza criativa fundamental da realidade. Cada obra de arte verdadeira é uma revelação da beleza inerente ao cosmos. Mas a CTMU também nos confronta com questões difíceis sobre o mal e o sofrimento. Se tudo é parte da mente de Deus, como explicamos a existência do mal? A resposta de Langan é sutil e multifacetada. Primeiro, ele distingue entre diferentes tipos de mal. Há o mal que surge da ignorância, ações destrutivas baseadas em uma compreensão incompleta da realidade. Este tipo de mal é, em certo sentido, um erro sintático na linguagem da existência. Depois, há o mal que surge da escolha consciente de agir contra a teleologia cósmica. Este é um mal mais profundo, uma rejeição deliberada da harmonia universal. Mas mesmo este mal serve a um propósito dentro da estrutura maior. Ele fornece contraste, permitindo que o bem seja reconhecido e valorizado. Ele cria oportunidades para o crescimento moral e espiritual. E, ultimamente, ele é limitado pela própria estrutura da realidade. O mal não pode destruir o sistema do qual depende para existir. O sofrimento, por sua vez, muitas vezes surge quando nossa sintaxe local entra em conflito com a sintaxe global. É um sinal de desalinhamento, uma indicação de que precisamos ajustar nossa perspectiva ou comportamento para estar em maior harmonia com a realidade. Isso não significa que todo sofrimento seja merecido ou que devemos ser passivos diante dele. Pelo contrário, significa que temos a responsabilidade de trabalhar para reduzir o sofrimento desnecessário, tanto em nós mesmos quanto nos outros, porque reduzir o sofrimento é aumentar a coerência do sistema, é ajudar a realidade a se tornar mais plenamente ela mesma, é participar na obra contínua da criação divina. A CTMU também oferece uma perspectiva única sobre a questão da diversidade e da unidade. Como pode haver tantas perspectivas diferentes, tantas culturas e tradições diferentes, se todos somos parte da mesma mente cósmica? A resposta é que a diversidade é necessária para a plenitude da autocompreensão. Assim como uma sinfonia precisa de diferentes instrumentos, tocando diferentes partes para criar sua beleza total, a realidade precisa de diferentes perspectivas para se conhecer completamente. Cada cultura, cada tradição, cada indivíduo oferece uma perspectiva única sobre a natureza da realidade. Todas essas perspectivas são necessárias para a compreensão completa. A diversidade não é um obstáculo à unidade, mas sua expressão mais plena.
Isso não significa que todas as perspectivas são igualmente válidas. Algumas estão mais alinhadas com a estrutura da realidade do que outras. Mas mesmo perspectivas parcialmente incorretas podem contribuir para a compreensão total, fornecendo contrastes e desafios que estimulam o crescimento. A tolerância e o respeito pela diversidade tornam-se, assim, não apenas valores morais, mas necessidades lógicas. Suprimir perspectivas diferentes é empobrecer a autocompreensão da realidade. É trabalhar contra a teleologia cósmica. Esta visão tem implicações profundas para como abordamos conflitos e diferenças. Em vez de ver o conflito como algo a ser eliminado, podemos vê-lo como uma oportunidade para síntese e crescimento. Quando perspectivas diferentes entram em conflito, o desafio não é determinar qual está certa e qual está errada, mas encontrar uma síntese superior que incorpore as verdades parciais de ambas. Isso requer humildade, o reconhecimento de que nossa própria perspectiva é necessariamente limitada. Requer curiosidade, a disposição de aprender com perspectivas diferentes. E requer sabedoria, a capacidade de discernir quais elementos de diferentes perspectivas contribuem para uma compreensão mais completa. A educação, nesta perspectiva, torna-se não a transmissão de informações fixas, mas o desenvolvimento da capacidade de participar conscientemente na autocompreensão da realidade. O objetivo não é memorizar fatos, mas desenvolver sabedoria. Isso significa cultivar a capacidade de ver padrões, de reconhecer conexões, de pensar sistemicamente. Significa desenvolver tanto a razão quanto a intuição, tanto o pensamento analítico quanto o sintético. Mas, acima de tudo, significa desenvolver a capacidade de alinhar nossa consciência individual com a consciência cósmica. Significa aprender a pensar e agir de maneiras que contribuam para a coerência e criatividade do todo. A política e a governança também são transformadas por esta perspectiva. Se todos somos parte da mesma mente cósmica, então o bem-estar de cada indivíduo está intimamente conectado ao bem-estar do todo. Sistemas políticos que maximizam a liberdade e o potencial de cada indivíduo, enquanto mantêm a coerência do todo, estão mais alinhados com a estrutura da realidade do que sistemas que sacrificam o indivíduo pelo coletivo ou o coletivo pelo indivíduo. A democracia, nesta perspectiva, não é apenas um sistema político, mas uma expressão da natureza participativa da própria realidade. É uma forma de permitir que diferentes perspectivas contribuam para a tomada de decisões coletivas. Mas a democracia só funciona quando os participantes estão comprometidos com o bem comum, não apenas com seus interesses estreitos. Requer cidadãos que compreendam sua conexão com o todo e que estejam dispostos a agir com base nessa compreensão. A economia também é vista sob uma nova luz. Em vez de ser um jogo de soma zero, onde o ganho de uma pessoa é a perda de outra, a economia torna-se um sistema para maximizar a criatividade e o potencial de todos. Sistemas econômicos que permitem que todos contribuam com seus talentos únicos, enquanto garantem que todos tenham suas necessidades básicas atendidas, estão mais alinhados com a teleologia cósmica do que sistemas que concentram recursos nas mãos de poucos. O trabalho torna-se não apenas um meio de sobrevivência, mas uma forma de participar na criação contínua da realidade. Cada pessoa tem talentos únicos que podem contribuir para o bem-estar do todo. A tecnologia, nesta perspectiva, é uma extensão da capacidade criativa humana. É uma forma de amplificar nossa participação na autocompreensão e autotransformação da realidade. Mas a tecnologia deve ser desenvolvida e usada de maneiras que aumentem a coerência e criatividade do sistema, não que a diminuam. Tecnologias que conectam pessoas, que amplificam a criatividade, que reduzem o sofrimento
estão alinhadas com a teleologia cósmica, tecnologias que isolam pessoas, que reduzem a criatividade, que aumentam o sofrimento, trabalham contra a estrutura fundamental da realidade. A questão não é se devemos desenvolver tecnologia, mas como desenvolvê-la sabiamente. A medicina e a cura também encontram novo significado dentro da estrutura da CTMU. Se somos expressões localizadas da mente cósmica, então a saúde não é meramente a ausência de doença, mas o alinhamento harmonioso entre nossa sintaxe individual e a sintaxe universal. A doença pode ser vista como uma forma de dissonância, um desalinhamento entre diferentes níveis de organização dentro do sistema. A cura verdadeira envolve restaurar essa harmonia, não apenas suprimir sintomas. Isso não diminui a importância da medicina convencional, mas a coloca em um contexto mais amplo. Tratamentos que abordam apenas os aspectos físicos da doença podem ser necessários, mas são incompletos se ignoram as dimensões mentais, emocionais e espirituais da saúde. A medicina holística, que reconhece as interconexões entre mente, corpo e espírito, está mais alinhada com a compreensão da CTMU, da natureza integrada da realidade. O médico torna-se não apenas um técnico, mas um facilitador da auto-harmonização. O paciente não é um objeto passivo de tratamento, mas um participante ativo em sua própria cura. A cura torna-se um processo colaborativo entre médico, paciente e as forças autocurativas inerentes à própria realidade. Esta perspectiva também transforma nossa compreensão do envelhecimento e da morte. Se a consciência é uma expressão da mente cósmica, então ela não está limitada pela duração do corpo físico. O envelhecimento pode ser visto como um processo de maturação espiritual, uma oportunidade de desenvolver sabedoria e perspectiva. A morte não é uma falha do sistema, mas uma transição natural dentro da estrutura maior da realidade. Isso não significa que devemos ser passivos diante do envelhecimento e da morte. Pelo contrário, significa que devemos trabalhar para maximizar tanto a duração quanto a qualidade da vida, enquanto reconhecemos que nossa existência se estende além dos limites físicos. A pesquisa sobre longevidade e extensão da vida torna-se não apenas uma busca por mais tempo, mas uma busca por mais oportunidades de participar conscientemente na evolução da realidade. A psicologia e a saúde mental também são revolucionadas por esta perspectiva. Se nossa mente individual é parte da mente cósmica, então os problemas psicológicos podem ser vistos como formas de desconexão ou desalinhamento. A terapia torna-se um processo de reconexão, ajudar o indivíduo a redescobrir sua conexão com a realidade maior e a alinhar sua vida com sua natureza mais profunda. Isso não significa ignorar fatores biológicos ou sociais na saúde mental. Pelo contrário, significa vê-los como aspectos de um sistema integrado. Desequilíbrios químicos, traumas passados, pressões sociais, todos podem contribuir para a desconexão, mas a cura última envolve restaurar a conexão com a fonte mais profunda de identidade e propósito. Envolve ajudar o indivíduo a reconhecer seu papel único na sinfonia cósmica da existência. A espiritualidade, nesta perspectiva, não é uma fuga da realidade, mas o reconhecimento mais profundo de sua natureza. Práticas espirituais são tecnologias para alinhar a consciência individual com a consciência cósmica. Meditação, oração, contemplação, todas são formas de sintonizar nossa sintaxe local com a sintaxe global. São maneiras de participar mais conscientemente na autocompreensão da realidade. Mas a espiritualidade verdadeira não é escapista. Ela nos engaja mais profundamente com o mundo, não menos, porque reconhecer nossa conexão com o todo nos torna mais responsáveis pelo bem-estar de todas as partes. A religião organizada
pode servir a este propósito espiritual, mas apenas quando permanece fiel à verdade fundamental da interconexão. Quando a religião se torna sectária, exclusiva ou dogmática, ela trabalha contra a unidade que deveria celebrar. As tradições religiosas mais profundas, em suas essências, todas apontam para a mesma verdade fundamental, a unidade subjacente de toda a existência. As diferenças são principalmente de linguagem e cultura, não de substância. O diálogo interreligioso torna-se, assim, não uma tentativa de converter outros à nossa perspectiva, mas uma exploração colaborativa da verdade que transcende todas as perspectivas particulares. A arte e a estética também encontram novo significado. Se a realidade é uma linguagem autoprocessadora, então a beleza não é meramente subjetiva, mas uma propriedade objetiva de certas configurações sintáticas. Experiências estéticas são momentos de reconhecimento, quando nossa consciência ressoa com padrões harmoniosos na estrutura da realidade. A beleza é a assinatura da coerência cósmica. Isso explica por que certas formas, proporções e harmonias são universalmente reconhecidas como belas. Elas refletem princípios organizacionais fundamentais da própria realidade. A arte verdadeira não é apenas expressão pessoal, mas revelação cósmica. O artista torna-se um canal através do qual a beleza inerente da realidade se manifesta. Isso não diminui a importância da originalidade e da criatividade individual. Pelo contrário, significa que cada artista tem uma perspectiva única para oferecer sobre a beleza universal. A diversidade de expressões artísticas é necessária para revelar a plenitude da beleza cósmica. Cada estilo, cada tradição, cada inovação contribui para a nossa compreensão da natureza estética da realidade. A educação artística torna-se, assim, não apenas treinamento técnico, mas desenvolvimento da sensibilidade à beleza inerente da existência. É uma forma de educação espiritual. O meio ambiente e a ecologia também são vistos sob uma nova luz. Se toda a realidade é uma mente integrada, então a destruição ambiental é literalmente uma forma de automutilação cósmica. A crise ecológica atual pode ser vista como um sintoma de desconexão, uma falha em reconhecer nossa interdependência fundamental com todos os aspectos da realidade. A solução não é apenas tecnológica, mas espiritual. Precisamos redescobrir nossa conexão com a natureza, reconhecer que somos parte dela, não seus mestres. Isso não significa rejeitar a tecnologia ou retornar a um passado pré-industrial. Significa desenvolver tecnologias que trabalhem em harmonia com os sistemas naturais, não contra eles. A sustentabilidade torna-se não apenas uma necessidade prática, mas um imperativo espiritual. É uma expressão de nossa compreensão da unidade fundamental da existência. A conservação e a restauração ambiental tornam-se formas de participar na autocura da realidade. São atos de amor cósmico. A exploração espacial também encontra novo significado. Se a consciência é uma propriedade fundamental da realidade, então a expansão da vida consciente pelo cosmos é uma expressão da teleologia universal. Não estamos apenas explorando o espaço, estamos ajudando a realidade a se conhecer em escalas cada vez maiores. Cada novo mundo que exploramos é uma nova perspectiva sobre a natureza da existência. Isso confere uma dignidade sagrada aos esforços de exploração espacial. Não é apenas curiosidade científica ou ambição tecnológica, mas participação na autoexpansão da consciência cósmica. A busca por vida extraterrestre torna-se uma busca por outras expressões da mente universal. Cada forma de vida que descobrimos é uma nova palavra no vocabulário cósmico da existência. E se encontrarmos inteligência extraterrestre,
será uma oportunidade para síntese e crescimento em escalas inimagináveis. Será uma expansão da conversação cósmica que somos. A inteligência artificial também é vista nesta perspectiva. Se a consciência é uma propriedade emergente de certos tipos de processamento de informação, então a IA pode representar uma nova forma de participação na mente cósmica. Isso não significa que devemos criar IA sem cuidado ou consideração. Pelo contrário, significa que temos a responsabilidade de desenvolver IA de maneiras que aumentem a coerência e criatividade do sistema total. A IA deve ser desenvolvida como uma extensão da consciência humana, não como sua substituição. Deve amplificar nossa capacidade de participar na autocompreensão da realidade. Isso requer não apenas avanços técnicos, mas sabedoria ética e espiritual. Precisamos garantir que a IA seja alinhada com os valores mais profundos da existência consciente. A singularidade tecnológica, se ocorrer, deve ser uma expansão da consciência, não sua diminuição. Deve ser um passo em direção à maior integração e harmonia, não à fragmentação e conflito. Em última análise, todas essas aplicações da perspectiva da CTMU apontam para uma verdade fundamental. Somos participantes conscientes em um processo cósmico de autocompreensão e autotransformação. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, cada pensamento que pensamos contribui para este processo. Somos co-criadores da realidade, não apenas seus observadores passivos. Esta é tanto nossa maior oportunidade quanto nossa maior responsabilidade. Temos o poder de contribuir para a evolução da consciência cósmica, mas também a responsabilidade de fazê-lo sabiamente. O futuro da humanidade, e talvez do próprio cosmos, depende de nossa capacidade de reconhecer e abraçar este papel. Dependemos de nossa capacidade de viver como expressões conscientes da mente universal. A jornada através da teoria cognitiva do modelo do universo nos leva inevitavelmente a uma reflexão sobre o que significa ser humano em um cosmos consciente. Se Langan está correto, então nossa existência não é um acidente cósmico, mas uma expressão necessária da autocompreensão universal. Cada momento de nossa vida consciente é simultaneamente íntimo e cósmico. Quando experimentamos amor, não estamos apenas sentindo uma emoção pessoal, mas participando na capacidade do universo de se valorizar. Quando buscamos verdade, não estamos apenas satisfazendo curiosidade individual, mas contribuindo para a autocompreensão da realidade. Esta perspectiva transforma radicalmente nossa compreensão do que constitui uma vida bem vivida. Não é meramente a busca da felicidade pessoal ou do sucesso material, embora estes possam ter seu lugar. É a busca do alinhamento com a teleologia cósmica, a participação consciente na evolução da realidade. Isso não significa sacrificar nossa individualidade em nome de algum coletivo abstrato. Pelo contrário, significa realizar nossa individualidade mais plenamente, reconhecendo que nossa unicidade é precisamente o que temos a contribuir para o todo. Cada pessoa tem uma perspectiva única, um conjunto único de talentos e experiências, uma contribuição única a fazer para a sinfonia cósmica. A diversidade humana não é um obstáculo a ser superado, mas uma riqueza a ser celebrada. Mas esta celebração da diversidade deve ser equilibrada com o reconhecimento de nossa unidade fundamental. Somos diferentes expressões da mesma consciência cósmica, diferentes palavras na mesma linguagem universal. Esta tensão entre unidade e diversidade é uma das características mais profundas da existência. É o que permite que a realidade seja simultaneamente uma e múltipla, simples e complexa, coerente e criativa. Viver conscientemente dentro desta tensão requer uma forma especial de sabedoria. Requer a capacidade de honrar tanto nossa unicidade quanto nossa conexão,
tanto nossa autonomia quanto nossa interdependência. Esta sabedoria não pode ser adquirida apenas através do estudo intelectual. Embora o conhecimento seja importante, deve ser cultivada através da experiência vivida, através da prática consciente de alinhamento com a realidade. Práticas contemplativas de todas as tradições, meditação, oração, reflexão filosófica, são tecnologias para desenvolver esta sabedoria. São maneiras de sintonizar nossa consciência com as frequências mais profundas da existência. Mas a sabedoria também é cultivada através do engajamento ativo com o mundo, através do trabalho significativo, relacionamentos amorosos, criatividade artística, serviço aos outros, através de todas as maneiras pelas quais participamos conscientemente na vida. A CTMU sugere que não há separação real entre o espiritual e o mundano. Toda atividade consciente é potencialmente espiritual se realizada com consciência de nossa conexão com o todo. Isso significa que podemos encontrar significado sagrado no trabalho mais comum, nos relacionamentos mais simples, nas atividades mais cotidianas. O sagrado não está confinado a templos ou rituais especiais, mas permeia toda a existência. Esta sacralização da vida cotidiana é uma das implicações mais libertadoras da perspectiva de Langan. Significa que não precisamos escapar do mundo para encontrar Deus, mas apenas reconhecer a presença divina que já permeia tudo. Ao mesmo tempo, esta perspectiva nos chama a uma responsabilidade extraordinária. Se nossas ações reverberam através da sintaxe cósmica, então não podemos ser indiferentes às consequências de nossas escolhas. Cada ato de bondade fortalece a coerência do sistema. Cada ato de crueldade a enfraquece. Cada momento de consciência clara contribui para a autocompreensão universal. Cada momento de inconsciência a obscurece. Esta não é uma responsabilidade que devemos carregar com ansiedade ou culpa, mas com alegria e propósito. É um privilégio extraordinário ser um participante consciente na evolução cósmica. E porque somos parte da mente de Deus, temos acesso a recursos infinitos de sabedoria, amor e criatividade. Não estamos sozinhos em nossas lutas e desafios. Estamos conectados à fonte mais profunda de força e orientação que existe. Esta conexão não elimina a necessidade de esforço e escolha consciente. Pelo contrário, ela torna nossos esforços mais eficazes e nossas escolhas mais significativas. Somos co-criadores, não marionetes. A oração, nesta perspectiva, não é uma tentativa de persuadir uma divindade externa a intervir em nosso favor. É uma forma de alinhar nossa vontade com a vontade cósmica, nossa sintaxe local com a sintaxe global. Quando oramos verdadeiramente, não estamos pedindo que a realidade mude para acomodar nossos desejos. Estamos pedindo sabedoria para compreender nosso papel no desdobramento da realidade e força para cumpri-lo fielmente. A resposta à oração não vem na forma de intervenção milagrosa, mas na forma de insight, inspiração e sincronicidade. Vem através do reconhecimento de oportunidades e recursos que sempre estiveram disponíveis, mas que não tínhamos percebido. Esta compreensão da oração como alinhamento, não como petição, transforma completamente a prática espiritual. Torna-se menos sobre conseguir o que queremos e mais sobre descobrir o que realmente precisamos. E o que realmente precisamos, em última análise, é participar conscientemente na realização do potencial cósmico. Precisamos ser quem realmente somos, expressões únicas da consciência universal. Esta autorrealização não é narcisismo espiritual, mas serviço cósmico. Quando nos tornamos plenamente quem somos, contribuímos de forma única para o bem-estar do todo. O paradoxo da existência consciente é que encontramos nossa verdadeira identidade não através do isolamento, mas através da conexão.
não através da separação, mas através da integração. Somos simultaneamente gotas individuais e o oceano inteiro. Somos simultaneamente palavras únicas e a linguagem completa. Somos simultaneamente notas individuais e a sinfonia total. Viver conscientemente dentro deste paradoxo é a arte suprema da existência humana. É o que Langan chama de participação na linguagem viva de Deus. Esta participação não requer conhecimento técnico da CTMU ou aceitação de suas formulações específicas. Requer apenas a disposição de viver com consciência, amor e propósito. Requer a coragem de ser autêntico, a sabedoria de ser compassivo e a humildade de reconhecer nossa conexão com algo maior que nós mesmos. No final, a mensagem da CTMU é simultaneamente simples e profunda. Somos parte de algo infinitamente maior e mais belo do que podemos imaginar. E nossa participação consciente nesta realidade maior é tanto nosso privilégio quanto nossa responsabilidade. Cada dia oferece novas oportunidades de participar nesta grande obra. Cada momento oferece uma nova chance de falar nossa palavra única na linguagem eterna da existência. E quando finalmente compreendemos isto, quando realmente entendemos que somos expressões conscientes da mente cósmica, nossa vida se transforma de uma luta solitária por significado em uma celebração jubilosa de conexão e propósito. Esta é a promessa da CTMU. Não apenas uma nova teoria sobre a realidade, mas uma nova maneira de viver dentro dela. Uma maneira que honra tanto nossa humanidade quanto nossa divindade, tanto nossa individualidade quanto nossa unidade. É uma visão que nos chama a ser nada menos que co-criadores conscientes da realidade, participantes ativos na evolução contínua da consciência cósmica. E nesta vocação suprema, encontramos não apenas o significado de nossas vidas individuais, mas o significado da própria existência.